Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais que você pode acompanhar a nossa programação em qualquer lugar do mundo. Você pode acompanhar a programação real time através do nosso portal rdctv.com.br. Você acessa o portal, vai no ícone ao vivo e tem acesso no player do nosso portal com a programação real time da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, como está acontecendo agora do Virando o Jogo, você acessa as nossas redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube, Facebook, você digita RDC TV Digital. Sendo que pelo Facebook você pode mandar os seus recados aí para o programa e participar, fazer o Virando o Jogo juntamente conosco, tá certo? E lembrando também que no Instagram você digita da mesma forma RDC TV Digital e no nosso Instagram você tem as novidades de tudo que está acontecendo aqui nos bastidores da RDC, participa das promoções também que são feitas aqui e tem muita novidade para acontecer agora a partir do dia 1º de março, não é? Inclusive com o próprio Virando o Jogo. O Virando o Jogo, a partir do dia 1º de março, vai voltar ao seu horário antigo e tradicional da 1h da tarde, tá certo? Até o final desse mês de fevereiro continuamos aqui nesse horário, mas a partir do dia 1º de março nós voltamos para 1h da tarde, tá ok? Bom, muitos assuntos do programa de hoje, não é? Tivemos um contratempo ontem, né? Por isso não tivemos o Virando o Jogo e tivemos o jogo do Grêmio, né? O jogo do Grêmio diante do Botafogo, goleada de 5-2. Será que esses dois gols aí hoje durante o dia renderam muitos comentários nos programas de rádio, enfim, nas redes sociais, porque tomar 2 gols do Botafogo parece que seria algo inadmissível. Mas, enfim, vamos falar sobre isso. Tem ainda a questão da eliminação do Palmeiras, da final do Mundial de Clubes, como é que isso pode repercutir para o Grêmio na decisão da Copa do Brasil. E temos, claro, um grande jogo amanhã do Internacional diante do Sport Recife. Grande jogo não pelo adversário, porque o Sport está brigando na parte de baixo da tabela, mas grande jogo pela importância que tem para o Internacional para ficar numa diferença, nesse momento, inalcançável pelo Flamengo, que é o segundo colocado, né? Retomar a diferença de 4 pontos que deixa numa posição absolutamente confortável. Então vamos falar sobre isso e vamos falar mais do Internacional nesse momento em que o técnico Abel Braga está aproveitando jovens jogadores das divisões de base do Internacional, da base do Internacional, como Caio Vidal, como Praxedes, por exemplo. Antes já tinha vindo o Heitor, mas especificamente esses 2 jogadores que estão despontando e são titulares no time do Abel. E para falar sobre isso, sobre o Sub-20 do Internacional, que é a última categoria antes do profissional, nós estamos recebendo aqui no programa de hoje o diretor da categoria, o Felipe Becker. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Virando o Jogo. Muito obrigado. Boa noite aos parceiros de bancada. Né? É um desafio, né? Mais um desafio no futebol para mim. Como diretor, eu tenho junto comigo o Luiz Caldas Milano, que é meu parceiro de direção. Então é uma categoria fundamental para o clube, né? E me senti muito honrado por ter sido convidado. Muito bem, vamos falar mais. O Felipe já tem uma grande experiência no futebol, no Aimoré, nós vamos falar sobre isso. Filho do João Becker, a quem eu conheci e convivi bastante na época em que eu era repórter, né, e que tenho gratas recordações. E estamos recebendo aqui também os colegas radialistas que estão aqui conosco, né, a convite do Barbosa. Boa noite, Barbosa, antes de mais nada. Boa noite, Rogério, boa noite, amigos. Aos que sentiram falta ontem, vamos tentar suprir a energia nesta terça-feira, né, Rogério? Com certeza. Recebendo aí grandes parceiros. Isso aí. Vamos começar pelo teu lado, que está o Elias Costa. Grande Elias, que eu conheci o Elias
ele era o bastante na ASEG, o faz tudo na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Virando o Jogo, Elias. Boa noite, Rogério, boa noite aos amigos da bancada, saudades daquele tempo. Era uma correria, mas era um trabalho muito importante no credenciamento dos jogos de futebol, né? Mas é um prazer estar aqui novamente, falando de futebol, principalmente nessa reta final de temporada, 2020 ainda, né? O Inter aí podendo brigar ainda brigando pelo título brasileiro juntamente com o Flamengo e o Grêmio aí, a expectativa para a grande final da Copa do Brasil no final do mês. Muito bem. Albano Gado, o Albano, mesmo não vindo no programa, ele sempre esteve no programa porque sempre participou, sempre mandava, né? Desde antes, quando era com o WhatsApp, né? Participava e pelo Facebook também. Albano, seja muito bem-vindo ao Virando o Jogo também. Boa noite, colegas e boa noite, Rogério. Sou um grande fã do teu trabalho há muito tempo, né? Por isso que eu fico ligado aí sempre nos programas. E é um prazer estar aqui falando sobre a dupla Grenal, o ano de 2020 que não acabou ainda, como o colega ali falou, né? Que está sendo ótimo, num primeiro momento, para os dois clubes, né? O Grêmio presta a ser campeão da Copa do Brasil e o Inter presta a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, aí, nas próximas semanas. Tomara que seja assim. Realmente, a gente vai dar uma resposta para o restante do Brasil extremamente importante. Eu não sei, né, se o Felipe compartilha também dessa minha ideia, eu querendo que os dois, cada um na competição que está disputando aí a reta final, seja campeão, né? Eu estou mais preocupado com o Internacional, Rogério. Né? Eu acho que o Internacional tem uma decisão de campeonato amanhã. Né? Isso. A preocupação é jogo a jogo. Né? Fazendo uma vitória, fica 4 pontos na frente do Flamengo. E o Flamengo tem jogo difícil também. Né? Então, nós estamos preocupados com o jogo de amanhã. Essa é a minha preocupação. Depois, vamos ver o que vai acontecer depois. No outro jogo, é outro jogo. Precisamos vencer amanhã. Né? Um atalho bom se nós vencermos amanhã, né? Levando em consideração que o Flamengo tem um jogo difícil também. Acho que até é favorito, mas pode perder um ponto lá. O Flamengo teve um jogo dificílimo que foi contra o Bragantino, né? Contra o Red Bull, né? Inclusive se comenta que teve um pênalti a favor do Red Bull também, que não foi dado, enfim. Mas isso transita muita coisa na internet. Eu confesso que eu não me lembro desse lance do pênalti. Tá? Mas o lance do pênalti do Flamengo, inclusive, foi para o VAR e tudo mais, né? Foi analisado, enfim. Mas, como disse o Felipe, o Internacional tem que se preocupar com ele. O Internacional tem 4 jogos até o final do campeonato. Desses 4 jogos, eu entendo que 3 deles são perfeitamente vencíveis pelo Internacional, que é o de amanhã contra o Sport, é o depois no fim de semana contra o Vasco no Rio de Janeiro e o último jogo da última rodada contra o Corinthians aqui em Porto Alegre. Sem desmerecer nenhum desses clubes aí, nenhum desses times, até porque a gente sabe que Sport e Vasco estão lutando para não serem rebaixados, não é? Mas uma coisa é tu ter a vontade, ter a disposição. E outra coisa é tu ter a qualidade. Não me parece que nenhum desses 3 times tenha qualidade superior à do Internacional. E passa muito pelo momento do Inter também, né? O Inter agora, nesse momento, está um time afirmado praticamente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Inter com o Abel cresceu na hora certa, né? O Abel teve um início de trabalho complicado, até porque era o início de trabalho no meio da temporada, mas é um time que vive um bom momento, diferente do Sport, que é um time que está desesperado mesmo, não estando na zona de rebaixamento, e o Vasco da Gama também. Mas tem um fator importante, né? Tanto o Inter como o Grêmio adoram perder pontos para os times pequenos, né? E querendo ou não, acho que já é prática do futebol brasileiro, vai rolar a mala, né? Vai rolar a mala, certamente. Aí que tá. Eu não tem por que essa mala. Porque o Sport vai estar lutando para se salvar. Mas não tem por que o Flamengo motivar. Mas aí que tá, pro jogador que tá ali, por exemplo, pro Thiago Neves, que o ano que vem sabe-se lá onde vai estar. Tu acha que ele tá
importado que o Sport vai para a segunda divisão? Ou ele vai se importar com 100, 200 mil no bolso pro final do campeonato? Pode ser uma motivação extra, né? É. Mas o certo seria o Sport já estar motivado para salvar a camisa, né? Mas enfim, a gente sabe que no futebol acontece isso. Eu queria, Rogério, fazer uma observação em relação ao discurso do Felipe, que nota-se, né? Que a direção do Inter está com a mesma comunicação, de que tem que tratar jogo a jogo, que não tem nada decidido. A gente vê agora o Felipe como sub-20 do Internacional dando o mesmo discurso, né, do que o presidente, do que o vice, do que a diretoria do profissional. E isso eu acho que para o torcedor é importante, né? Não deixar... Claro que o torcedor ele já pensa em título, ele já pensa que a possibilidade do domingo, uma combinação de resultado pode trazer o título, ele daqui a pouco já está reunindo os amigos para fazer um churrasco no domingo, mas o discurso da diretoria que me convence que o Internacional está com o título muito bem encaminhado. Ficou excelente. Não, eu acho que isso é um discurso que não é combinado, é um discurso de sentimento. Não, né? Isso é importantíssimo. Uma realidade que a gente não pode fugir disso no futebol, né? Porque tu não pode passar, tu tem que passar confiança para os teus atletas, tem que passar tranquilidade e tu não pode também passar uma euforia muito grande, né? Porque pode ver que os jogadores do Inter estão comemorando os jogos, não estão ofendendo ninguém, não estão dando declarações nenhuma em Facebook, em Twitter, né? Com exceção do Thiago Galhardo, né? Que teve a orelha puxada já. Não sei se teve, mas aconteceu esse episódio, né? E até que não foi tão forte, eu vou defender ele. Uma brincadeirinha ali que acho que não vai acontecer mais. Mas... Com certeza. E esse tempero é legal, né, do futebol. Eu particularmente defendo essa corneta às vezes. É que a gente sente isso mesmo, que tem que ter tranquilidade, tem que passar tranquilidade para dentro do vestiário e tem que respeitar os adversários, né? Tem que respeitar bastante. Eu entendo que o jogo de esporte é muito perigoso, tá? Já ocorreram jogos assim que tu jogou contra o time que está buscando, né, ficar na primeira divisão e a motivação, concordo contigo, é a própria permanência, porque o jogador, o esporte não tem por que ter mala, né? Com toda essa motivação que eles têm para ficar, eles têm uma torcida que não está indo no estádio, mas também cobra muito, uma torcida muito grande, muito forte, né? A pressão é grande também lá. Então eu concordo contigo, acho que a mala vai ficar no Rio. E o Inter tem duas situações idênticas, né? Que é o Sport tentando fugir, depois o Vasco tentando fugir também. Mas são os jogos com mala, com motivação para fugir do rebaixamento, tudo isso, foi como eu disse, isso pode dar uma motivação, mas não existe motivação maior do que o time do Internacional, que está com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Tá? E tecnicamente, para mim, o Internacional é superior a esses três times, tá? Que é, né, pela ordem, o Sport, o Vasco e, por último, o Corinthians. A motivação é inerente ao momento, né? Isso aí não tem como... A única coisa, Felipe, que assim, não quero nem que tu toque no assunto aí, porque não quero te deixar numa posição, né, que não seja uma posição que seja desconfortável. Mas pela minha experiência, tu também tem experiência em gestão de futebol, não se pode mexer muito no jogo. Não se pode mexer muito no jogo. Quando eu digo não mexer muito no jogo, é desde não mexer muito no time, tá? Daquilo que vem sendo feito, nem na rotina do que vem sendo feito. Você mantém, você se cerca de cuidados e tal. E a informação que eu tive para o jogo lá contra o Atlético Paranaense é que a direção do Internacional tinha prometido uma vantagem financeira para aquele jogo específico. Então, eu comentei aqui no programa, não sei se o Barbosa está lembrado, eu recebi informação que tinha um bicho extra para aquele jogo de R$20 mil para cada jogador.
eu não sei se foi isso, mas nós vimos pelo menos os 25 minutos iniciais do Internacional, onde o Internacional deixou de tomar pelo menos uns 2 gols ali do Atlético Paranaense. O Lomba fez defesa, o Cuesta tirou, quase marcou contra. O time do Internacional não estava com aquela naturalidade dos últimos jogos que a gente tinha acompanhado. E isso, quando tu fala em tranquilidade, para mim é o ponto fundamental. Tu não mudar a rotina, tá? Ou seja, tu não criar uma ansiedade maior do que aquela que é natural, sabe? Se tu mexe, tu pode até circular que o bicho do campeonato vai ser maior, alguma coisa assim, mas no jogo tu não mexe, sabe? O Abel já teve que mexer no time com a escalação do Lindoso no lugar do Dourado, que estava machucado e suspenso. Aí o Abel fez uma segunda mexida, que eu não achei interessante. Por mais que ele tivesse razões táticas ali de botar o Marcos Guilherme no lugar do Caio Vidal. Mas tu já não tinha um jogador que é uma liderança, que é o Rodrigo Dourado, que volta amanhã, sabe? Então, daqui a pouco, o time estava mexido demais. Já tinha havido uma outra mexida em termos de não ter mais o voo fretado, sabe? Então, a rotina foi... E se veio realmente... Foi isso, pelo menos para mim, né? Eu vi o Internacional inseguro no início, jogadores que normalmente têm segurança não mostraram isso no início, foi precisar, parece que, acalmar, e o nível de ansiedade estava muito alto. Então, isso, Felipe, como tu disseste, a questão da tranquilidade, que a direção tem que dar tranquilidade, a comissão técnica tem que dar tranquilidade, é justamente... não aumentar a ansiedade dos jogadores nesse momento. Rogério, eu não tenho essa informação, né? Mas a política da direção do Inter não é essa, né? Sim. Mas respeito a tua fonte, respeito a tua informação, mas eu nem tô falando aqui com o coração. Nunca ouvi falar nisso. Mas tudo bem, respeito principalmente a tua fonte, né? Mas quanto à opção do Abel, eu respeito, né? Ele é o treinador, tá 10 jogos, ficou 10 jogos ganhando sim, incluindo o do Boca Juniors. Isso. E, bom, quanto mais tu ganha, tu tá perto de ter um resultado um pouco mais negativo. Agora, não vou discutir a escalação, né, do time. Claro, acho que ele tem a convicção dele, né? E usou a convicção dele. Eu acho que ele está com crédito para fazer isso aí. Sem dúvida. No atual. E ele sabe, né? Ele sabe bem, ele conhece bem o vestiário. Então, só para dizer que essa informação do bicho, não sei. Não é a política da diretoria que eu participo. E essa questão de escalação aí. Treinador é treinador, ele sabe, ele que acompanha o dia a dia, ele que acompanha o treinamento, ele deve saber. Informação de hoje pela manhã, viu? Que o Galhardo treinou entre os titulares. Mas eu queria colaborar só com uma questão que eu havia falado. O Galhardo treinou entre os titulares, mas vai voltar aonde? No lugar do Caio Vidal. Eu ia dizer o seguinte, quando eu falei que o Inter e Grêmio perdem para times menores, sem tanta tradição, justamente o ponto que o Inter perdeu a última vez foi contra o Atlético Paranaense. Né, e colabora com isso que está falando. E com relação a essa mexida que o Abel está falando de colocar o Galhardo, aí vai entrar na mesma questão que o Rogério falou agora, de modificar o time num momento que não precisa. Né? Eu sinceramente não acredito nisso. É só para acrescentar aqui, o Atlético Mineiro é um time difícil de ser batido lá, né? Não é qualquer time que chega lá e ganha. Então o Atlético Paranaense, desculpa. Então não é jogo jogado, né? Aconteceu. E o empate, ganhando amanhã, o empate não foi um resultado tão ruim assim. Normalmente é isso que a gente fala, né? Um empate, ele ganha valor se você vencer a partida seguinte, que é a importante. Isso. Né? Ele ganha valor. Então nós fizemos o mesmo resultado do Flamengo. Né? Isso. Não, das imagens que rodaram pela internet aí, que eu achei muito legal, é uma camisa do Internacional com uma latinha de Red Bull em cima. Boa, eu vi. Que foi, o Red Bull deu a maior força para o Internacional ontem. Essas coisas são bacanas, né? É legal. Aí, bacana. E como a história, né? Por que houve o empate do jogo?
Do Flamengo. Do Flamengo, né? Porque a gente torceu pro Flamengo. Porque tinha muito torcedor gremista torcendo pro Flamengo. Então já era mais um empate. Isso é gostoso do futebol, né? Eu só queria... uma colocação que eu faço em todos os programas, né? Não quero desmerecer, porque eu acho que se o Inter for campeão, ele merece ser campeão. Mesmo como gremista, eu sou obrigado a assumir isso em função da transformação que o Abel fez no time, dos resultados que conseguiu em campo. Mas eu, se fosse diretor do Atlético Mineiro, do São Paulo e do Flamengo, demitiria todo mundo, cara. Porque parece... Bom, do São Paulo já foi. Não, o São Paulo com 8 pontos na frente consegue perder todos aqueles pontos. O Flamengo... Tu já viu esse filme, Albano? Exatamente. Tu já viu esse filme. Contra o próprio São Paulo. Exatamente. O Flamengo, com a qualidade que tem, perdendo pontos, por exemplo... Não, o Bragantino é um baita de um time, mas a gente sabe que o Flamengo, no momento de decisão, sempre cresce. Como é que ele vai empatar com o Bragantino, cara? Sabe? A mesma coisa o Atlético Mineiro. Olha o investimento que o Atlético Mineiro, o técnico que tem, não ganha mais de ninguém. Mas vem cá, vamos pegar o Flamengo. Como é que vai ter uma unidade de vestiário com essa bronca do Gabriel, do Gabigol com o Rogério Ceni? Não tem como. Não tem como tu fechar esse vestiário. Sendo que é o terceiro treinador numa temporada. Falta direção, né? Porque se tu tem direção, tu consegue, né? Sim, mas se tu tem direção, tá? Tu não vai trazer nem o Rogério Ceni. Tu sabe que não vai... são dois egos que não vão se afinar, ele e o Gabriel, cara. Mas o problema é que nenhum técnico vai dar certo com o Gabriel, então. Porque todo técnico tem que chegar e se impor. Nenhum técnico. Deixa os jogadores decidir, então. Mas aí tu tem que trazer um treinador, que foi o que o Flamengo tentou com o espanhol lá, como é o... Domenique. Que também foi engolido. Mas tem que ser um cara desses aí. E aí ele tem um baita de um reserva que é o Pedro, faz tanto gol quanto o cara e não é mau caráter. Encosta o cara, vende o cara e deixa o Pedro jogando. Cara. E agora, depois desse empate com o Bragantino, o Rogério Ceni já foi detonado por um dos cronistas mais importantes, que é o... Qual é o primeiro nome do Maurício Prado? Renato Maurício Prado, flamenguista, né? O Renato Maurício Prado. A coluna do Renato Maurício Prado... anteontem detonou com o Rogério Ceni. Foi o Rogério Ceni que recebeu aquela bola nas costas do Isla ali, que não fez... mas que não tomou iniciativa. Não. O Gabriel não estava fazendo nada e ele foi botar o Pedro só aos 41 minutos do segundo tempo. Ele não tirou o Gabriel, inclusive. Não tirou. Tirou o Gerson. A culpa é de quem cria uma expectativa sobre um comando, né? Quem criou muita expectativa com o Rogério Ceni no Flamengo, hoje se sente, né, decepcionado. Mas quem não criou uma expectativa e quem entende que o Rogério não está pronto para um clube como o Flamengo, eu, por exemplo, acho que ele deveria ter permanecido no Fortaleza. Sem dúvidas. E que é uma prova de que não deveria ter ido para lá, a própria atuação dele no Cruzeiro. Porque, querendo ou não, o Cruzeiro era uma bomba. Mas ali, se ele fosse pau-ferro, ele tinha resolvido com os boleiros. Bom, agora vamos jogar. Mas é que tem outro lado também, né? Tu recebe uma oportunidade, tu tem que tentar. Tanto de visibilidade quanto financeira, né? É difícil tu dizer não, né? Sim. Isso mostra quando foi importante a transição no Inter, né? Porque havia uma eleição, houve a troca de técnico, saiu o Cudê e entrou o Abel, e tinha todo esse período, o Inter conseguiu se estabilizar e conseguiu seguir e fazer essa campanha no Campeonato Brasileiro. Diferente do Flamengo, que viu uma instabilidade praticamente eterna nesse final de temporada, né? É que assim, eu acho que todos os times foram instáveis nesse campeonato. Esse campeonato, se fizer o cálculo, se o Grêmio tivesse ganho do Sport, do Fortaleza, do Goiás, tava na frente de todos, cara. E é difícil ganhar do Sport, Fortaleza e Goiás? Não. Então todo mundo entregou esse título. Você não joga, né? Não, exatamente, mas foi uma displicência de todos os times que jogaram. Não tem um gremista que vem aqui que não traz esse assunto, né? Do si. Mas é verdade. Claro, o futebol nós já fizemos aqui. Quem é que fez sexta-feira a conta? Se desses 16 tivesse vencido 6 e perdido 10... Foi de Prêmio? Acho que foi o Fernando de Prêmio, Acho que foi esse, Mas claro, porque é a questão dos 3 pontos, né? O que acaba acontecendo, que eu percebo assim, os times quando eles são novidade, e o Inter acabou sendo novidade com o Abel.
Inter, quando eles são novidades, os times demoram um pouco a pegar a manha de como jogar contra. Muitos anos até o Grêmio foi assim. E o que aconteceu? A novidade do Abel começou tarde. E os times ainda não conseguiram se adequar a jogar contra o Internacional. E esse foi o grande boom da história. Por isso que o Inter está ganhando. Mas tem um ponto de convergência nessa história toda. O Elias falou das mudanças que aconteceram, de técnico, de direção e tudo mais. Mas tem um ponto em comum e de convergência. É a mesma pessoa nas duas campanhas. Primeiro como vice de futebol e agora como presidente. Tá certo? O Alessandro era o vice de futebol com o Cudê e é o presidente agora. O Alessandro conhecia o vestiário bastante, né? Tem uma relação muito boa com os jogadores. É um cara muito inteligente e um cara que tem assim um carisma grande também, tanto que ganhou a eleição, né? E bem, né? De uma maneira bastante bacana. Mas então ele já conhecia onde é que ele estava pisando, né? E ali os jogadores gostam dele, né? Estavam esperando, parece, esse momento, né? E aí ligou porque deu tudo certo. A permanência do Abel também, ela foi muito bem trabalhada. Ela foi o Internacional conversou com ele, falou com ele, tratou ele muito bem, como tem que ser tratado um ídolo. O próprio Alessandro, né? O próprio presidente foi falar com ele. Óbvio. Viajaram junto para a Bahia, conversaram, o João Patrício e o Alessandro conversaram bastante tempo, né? E demoveram o Abel daquela ideia de vai vir o treinador, eu vou tomar aguado, estou constrangido. Tanto que o Abel está muito feliz. Se tu olhar as entrevistas do Abel, tu vê que ele está trabalhando com felicidade no Internacional, que é o clube que ele gosta, e se sentir num ambiente gostoso, sentir num ambiente que ele fica tranquilo, né? Então, eu acho que as coisas também foram bem feitas, né? A direção do Internacional trabalhou muito bem toda essa situação, inclusive as duas direções, né? Não vou tirar os méritos da passada também. Acho que as duas direções trabalharam muito bem essa situação que o clube passou. Tanto é que esse negócio de eleição entrar para dentro de vestiário, eu só vou dar minha opinião, ela entra, mas não diretamente no boleiro. Ela entra porque causa algumas consequências. Saída do Cudê, consequência de eleição, né? Então, ela causou uma consequência. Não lá o boleiro. O boleiro, ele quer receber em dia. O boleiro quer ser bem tratado e ter as condições para trabalhar. Eu trabalhei bastante tempo com jogador de futebol e no interior ou aqui só muda a grandeza, mas as cabeças são parecidas. Só muda a grana, né? A grandeza. Então, isso foi tudo bem trabalhado pelo Marcelo também e pelo Alessandro, né? E pelo João Patrício e todas as pessoas que estão naquela comissão, estão dentro, né, próximo ao vestiário, dentro do vestiário e diretores do clube. Então eu acho que isso aí ajudou bastante a dar essa liga agora no final, né? E tu vê todo mundo, tu vê um vestiário leve, tu vê um ambiente bom de trabalhar, tu vê um lugar assim que parece todo mundo feliz. E é isso importante que esteja o vestiário assim para o jogo de amanhã. Nós vamos falar mais sobre o jogo de amanhã. Quero falar um pouco sobre a base do Internacional, que é a responsabilidade do Felipe Becker. Né? E também mostrar os lances de ontem do Grêmio, né? Afinal de contas, 5 gols, o Matheus Henrique fazendo 2 gols, que fazia tempo que o Mateuzinho não marcava. Então, na sequência, a gente vai tocar nesses assuntos e também dar voz para os nossos telespectadores aqui. Com o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que nesse momento precisamos manter os cuidados e por isso o Banrisul está com você para curtir o verão sem aglomeração. Tá certo? Vamos às mensagens do Banrisul, do Sesc e do Zafari e a gente volta em seguida. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail,
número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. É, o Zafari. A gente se encontra no Zafari. Virando o jogo, hoje, pela ordem aqui, né, com o Barbosa Júnior, Elias Costa, o Felipe Becker, que é diretor da Sub-20 do Internacional, e o Albano Gado. A turma toda. Isso aí. Olha aqui, ó, dando vez para os nossos amigos. Vou pela ordem aqui que chegaram as mensagens. Não sei se vou conseguir contemplar todos, tá? O Valmir Ribeiro Januário, né, lá de Turvo, Santa Catarina, nos acompanhando. O Márcio Martins Fraga dizendo que é Inter 2, Sport 0. O Marcelo Borelli, em Caxias do Sul, nos acompanhando. O meu querido vizinho Adirson Vec Cardoso, também nos acompanhando. O Paulo Goldin, até que enfim uma vitória, mas vamos descontar. O Botafogo mostrou porque caiu, é muito fraco, né? Aliás, vocês devem ter recebido também a sequência de erros de jogadores do Botafogo, que hoje circulou pela internet. Eu até cheguei a cogitar de botar, mas é uma maldade muito grande com os jogadores, né? O contexto do Botafogo é muito mais amplo do que o jogador que está lá. O jogador, ele não entra em campo sozinho. Tem uma diretoria que o contrata e tem uma comissão técnica, um treinador que o escala, né? Então, resolvi não colocar isso que rolou pela internet. O Antônio Neto também nos acompanhando, tá? O Francisco Melo dos Santos, Thiago Galhardo deveria ficar quieto, pois depois da convocação para a seleção deixou de render. Eu já comentei isso aqui, já falei essa mudança de comportamento, mas quem sabe agora, né, o Thiago Galhardo tenha de novo voltado aí para aquilo que nós conhecemos dele e possa ser muito útil para o Internacional, já que não saiu a negociação dele. Qual era o time que ia, o Thiago Galhardo? Futebol árabe, né? Sim, mas eu não me lembro qual é o nome. Eu não consigo dizer. Al-Ain. Al-Ain. Porque o que está lá jogando, que inclusive foi batido pelo Internacional em 2006 na semifinal, é o Al-Ahly, né? Que é o que vai disputar o terceiro lugar com o Palmeiras, né? Que é o time do Dudu. Não. O time do Dudu foi eliminado. O time do Dudu foi eliminado nas quartas de final. Não é o Al-Ahly. O Al-Ahly jogou e perdeu para o Bayern de Munique. O time do Dudu foi eliminado pelo Al-Ahly. Mas essas lesões aí que acontecem num período de negociação do jogador com o exterior, né? Elas são engraçadas, né? Aí agora não deu certo, retorna o Thiago Galhardo. Não deu certo a negociação. Quem mais? A Vera Custódio Barbosa, gremistona, com certeza está esperando os lances. Então, a gente vai falar um pouco mais do jogo do Grêmio ontem. Vamos colocando os lances aí da vitória. O Grêmio começou muito cedo, fazendo 1-0, mas tomou um susto aí nesse início com o Botafogo. A defesa toda reserva, né? Desde o goleiro. Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, David Braz, Cortez. E Cortez. Talvez o único, aí a jogada do primeiro gol, né? O Alisson. Talvez o único dessa defesa que eu ainda acho que pode ser titular é o Cortez, nesse momento.
Eu acho que ele é titular. Eu também acredito. Mas o Renato tá botando o Diogo Barbosa. Não. Tu acha que ele deveria ser titular? Deveria ser titular. Hoje ele é banco. Mas é que tem que fazer jus aos 20 milhões que fizeram gastar, né? Esse é um problema. Olha a falta. Esse goleiro do Botafogo é jovem, né? Esse que jogou. Ele monta a barreira, ele deixa o espaço para um jogador que tem a qualidade do chute, da batida na bola do Jean-Pierre, deixou aberto o lado de fora, né? Para passar a bola. E aí ficou... Foi um belo gol do Jean-Pierre. Aí o Jean-Pierre também no cabeceio. Preocupa, nós vamos ver daqui a pouco, o Grêmio vai fazer 3-0 ainda. E depois isso foi uma chegada do Botafogo que o Paulo Miranda tirou. Paulo Miranda tirou. A pergunta que mais rodou hoje nas redes sociais e na interatividade das emissoras de Porto Alegre foi sobre o Grêmio retomou o bom futebol. Difícil, né? Responder. Não. Porque o Botafogo, sem ambição nenhuma dentro da competição, um time fraco, né? E acaba tomando 5-2. Eu acho que dá para fazer não só em cima do resultado, mas a gente Barbosa, desculpe te interromper aí. Eu sei que está fazendo uma digressão interessante, mas só porque o assunto tem sido arbitragem e penalidade, esse pênalti aí, ele foi consultar o VAR, né? Aí depois o Renato elogiou a arbitragem na coletiva. O Renato é uma figura, né? É uma peça. A gente tem que conhecer o Renato para não só entender, mas interpretar o Renato, né? O Renato a gente tem que interpretar as declarações. Quem é que bateu o pênalti? Churin. O Churin. O Churin está devendo, Albano? Não, eu acho que ele não teve tanta chance para poder mostrar o futebol dele, mas quando ele entrou, ele mostrou que ele tem condição de vestir a tricolor, que é uma boa opção pro time do Grêmio. Mas respondendo ali ao Barbosa, eu acho sim que foi a volta do bom futebol do Grêmio. Olha lá, é o David Braz aí, né? Com exceção da zaga. Não, mas foi sim. Primeiro, assim, por mais que seja contra o time mais fraco, Barbosa, tu vê o Jean-Pierre jogando de novo, o Matheus Henrique fazendo gol. Tem muitas coisas positivas. Tá? Pode ser um ensaio pro retorno. Mas contra os times grandes é outra coisa. Ok, entendeu? Vamos aguardar a continuidade, mas em algum momento tinha que começar, pelo menos para dar confiança para esses jogadores novamente. O próprio Michael atuando um pouco mais, né? O Michael é o Michael. O Michael é o cara que podem falar, a torcida já criticou, mas agora ele está mostrando o quanto ele faz falta no time do Grêmio. E vai sempre fazer. Né? Agora ele está sendo preparado, acho que para a final da Copa do Brasil, mas é um jogador e tanto, cara, um jogador sensacional aí. O Capita eu acho que hoje, ele inclusive ia para a Copa do Mundo, né? Ele não foi por pouco, né, na última vez, mas ele era um dos cotados, junto com o Luan, que acabou não indo, para a Copa do Mundo. O Botafogo a gente tem que dar todos os descontos, né? Sem tirar o mérito, porque o Grêmio não só venceu, o Grêmio impôs uma goleada. E é isso justamente que se exige quando você pega um adversário fraco, é que você não apenas vença, mas que você mostre a sua superioridade. E o Grêmio fez isso. Obrigação. Tanto que o que se discutiu hoje foi justamente os gols que o Grêmio tomou. Problema defensivo do Grêmio. Se o Grêmio precisa trazer um outro zagueiro, porque o Rodrigues também, eu já falei aqui, é um jogador que tem virtude na saída de jogo, mas tem muita dificuldade até na própria bola aérea defensiva, o Rodrigues. E sem falar quando ele fica no mano a mano para o drible, né? E a gente está vendo aí vários lances que o Paulo Vitor foi obrigado a defesas importantíssimas. Paulo Vitor, que está muito bem em todos os jogos desse ano, ele foi muito bem, do mesmo nível que o Vanderlei. Ambos não pegaram pênalti, mas o Paulo Vitor foi muito bem. E a única coisa que eu fiquei receoso, porque eu sempre defendi o David Braz, né? E achei uma lástima ele ter sido afastado, entre aspas, depois do jogo contra o Santos. Mas fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque 2 falhas, 2 zagueiros e o jogo contra o Palmeiras vai ser um jogo de erro 0. Se acontecerem essas falhas novamente, o Grêmio pode sim
ser surpreendido mais uma vez, como foi pelo Santos e pelo Flamengo no ano passado. Mas aí pode haver a possibilidade da volta do Jeromel, né? Não. E aí foi em cima do Paulo Miranda, né? A gente está falando de zagueiro. Esse gol aí, ele erra o tempo de bola, né? Não calcula certa trajetória e escorrega ainda na hora que ele tenta voltar. Também tem esse detalhe, mas enfim. Já erraram em botar o Jeromel, né, antes do tempo. Eu acho que para a final da Copa do Brasil, acho que o Jeromel, olha, vai ser uma surpresa muito grande se ele Não voltar. falta, sem ritmo também. Eu acho que é arriscado. Pode ser arriscado, mas se tiver condições... Tem que ir, final, né? Exatamente. Aí tem que qualquer um deles. Corina Mendes Viegas, falta equipe e organização. Eu não sei para... É colorada. Ela é colorada. Eu conheço a dona Corina, um abraço, dona Corina. É colorada. Mas para quem será que ela está dizendo que falta equipe e organização? Deve estar falando do Grêmio. Será bom. Certamente. O Antônio Carlos Borges está secando, diz que o Inter vai nadar, vai morrer na praia. Tá? O Inter só tem jogo para só esporte, não ganha de mais ninguém. Tá? Ele acha que o Flamengo vai ser o campeão, diz o Antônio Carlos Borges aqui. Nevias Orteia Camozato, vamos Inter. Ailton Nunes, diz para o gremista, se o Inter tivesse ganhado do Goiás, Fluminense e Bahia, já estava com a taça. É a mesma situação. Não, mas tem razão. Mas o C não joga, né? Tem razão. O Telmo Lambert nos acompanhando, Júlio Júnior, tá? Quem está participando do programa? Ô, Júlio Júnior, tu não estava participando desde o início, né? Eu já falei aí. Valdir Prates, não vamos tomar 5 como vocês tomam do Flamengo, tá? Que foi, aliás, aconteceu isso, o Renato mexeu no jogo, lembra? Paulo Miranda na lateral direita, fragilizou, mancha, né? Tudo, Mas eu sou daqueles que eu não acredito, tá? Que algo não aconteceu referente àquele jogo. E para mim, o estopim do que estaria acontecendo naquele jogo, uns me dizem que eu tenho a teoria da conspiração, mas para mim o estopim foi a declaração do Kahneman na imprensa, fazendo aquelas reclamações para a diretoria e para as questões internas lá. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, porque eu não sei como o Grêmio, com o time que tem, com a qualidade que tem, tomar aquele... Mas aquele 5 é o 7 da seleção brasileira. Se tu não está com uma estabilidade emocional, com a confiança no time, por alguma razão, se tu perdeu isso, tu junta tudo isso, a falta de confiança, a ansiedade e tal, tu desaba. Por isso que o equilíbrio emocional é fundamental, né, para que seja, eu diria assim, um amálgama, uma união de todos os outros fatores. E aí faltou muito naquele jogo. Mas eu sinceramente, como amante do futebol, eu não consigo aceitar que jogadores copeiros, jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a decisões, não tenham equilíbrio emocional para jogar esse jogo. Mas isso é... Nem o da seleção, e nem o Grêmio Flamengo, e nem o Grêmio Santos. Já viu, Mas se mexeu alguma coisa do jogo, fica complicado. Bom, falar em jogo, vamos falar mais do jogo de amanhã do Internacional, inclusive trazendo a palavra do Rodrigo Dourado, capitão colorado, que volta à equipe para essa partida. Bom, quem volta é quem vai. Explico melhor. Se você vai no Santo Antônio, você volta sempre no Santo Antônio. Não tem conversa. Por quê? Porque o Santo Antônio, você sabe, toda a tradição do churrasco, da primeira churrascaria do Brasil, 85 anos de tradição e qualidade do churrasco do Santo Antônio. E também os filés, que são os filés incomparáveis do Santo Antônio. E você tem a possibilidade, né, de ter tudo isso em casa. Inclusive, eu recomendo você acessar o novo site do Santo Antônio, que entrou no ar nesse final de semana, no sábado mais precisamente, onde você tem ali a descrição dos pratos, tem o cardápio todo, inclusive com essas novidades que você está vendo aí na sua tela. E o telefone fácil para a teleentrega, 3222-3130. 3222-3130, o telefone do restaurante Churrascaria Santo Antônio.
Mensagens do Zafari, do Sesc e do Banrisul. Voltamos em seguida para falar do grande jogo de amanhã, Inter e Sport. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Dona Corinda está te mandando um abraço, dizendo que estamos juntos aqui, mas que ela é colorada. Abel Lima dos Santos, 3-0 para nós. Dali Inter. Por falar em Dali, Lidiane Jaqueline Escura diz que pena que o D'Alessandro não ficou, eterno capitão colorado, tal, não quis renovar o contrato e por aí vai. A Lidiane é do litoral do Paraná, Guaturaba ou Guaratuba? Hein? Litoral do Paraná? Eu acho não que conheço. é Guaratuba, né? Eu também acho que é Guaratuba. Guaratuba, Guaratuba que eu conheço. Tá? Ela está dizendo que é 3-0 para o Inter amanhã. Vargas, não sabia que na Arábia ou Egito, tal do Al Hilal, não honram compromissos, tal. Obrigado por não terem dinheiro. Bom, Thiago, Yuri Galhardo, vamos matar logo essa partida. Cristiano Alex Borges, e por aí vai, Inter focado, não adianta secar, tal. Vamos colocar o Rodrigo Dourado, que é o capitão colorado, a palavra do Rodrigo Dourado para esse jogo de amanhã. Vamos lá. Mais um jogo dentro de casa, né? Um jogo difícil. A gente sabe da importância que é. A gente precisa muito dessa vitória para melhorar o nosso objetivo final, né? Então, treinamos bem essa semana aí para chegar bem para esse jogo. Estamos preparados e a gente espera um grande jogo e uma grande vitória. A gente já está assim faz algumas rodadas já, né? Pensando jogo a jogo. Acho que ninguém imaginava que a gente ia chegar no final brigando pelo título. E eu acho que a gente tem que manter isso aí porque está dando certo. Então, pensar no esporte. Acho que se a gente ganhar do esporte, a gente abre uma vantagem boa para os próximos jogos. Mas pensar no esporte para depois pensar no Vasco e assim em diante. Na verdade, né, o esporte a gente se bate faz tempo já, desde que eu comecei a jogar profissionalmente, né? E mais um jogo agora, mais um jogo importante, não só para mim pessoalmente, mas para o grupo, né? Para o nosso clube. E eu espero que a gente saia feliz de novo, né? Com mais uma vitória, que é o que a gente trabalha, o que a gente está querendo todos os dias. E vamos em busca dessa vitória que vai ser importante para todos aqui. Sem dúvida alguma. E o Rodrigo Dourado é o capitão, é uma liderança identificada com o DNA do Internacional. Não é? E depois fica a dúvida quem vai jogar no ataque junto com o Yuri Alberto. Se vai ser o Caio Vidal que volta, se vai ser uma surpresa com o Thiago Galhardo, mas enfim. Dourado, né, Rogério, que voltou a jogar futebol justamente contra o Sport lá no Recife no primeiro turno. Depois de muito tempo sem jogar futebol devido à lesão, né? Ele voltou justamente contra o Sport. Né? Boa lembrança, Elias. Eu te confesso que eu não lembrava disso. Excelente lembrança. Pode ser, né, justamente um fator positivo aí. Mas Felipe Becker é o gestor da base do Sub-20.
Como é que trabalha um jogador para ele já chegar preparado? O Inter não vai ter mais o Inter B, o Grêmio tem a transição, né? Seria isso. Tá? Como é que vai trabalhar esse jovem aí para chegar, se não pronto, mas bem preparado no profissional? Ele tem que chegar pronto. Ele não pode chegar meia boca, né? Ele tem que chegar pronto. A gente tem uma estrutura grande lá, né, Rogério? Se usa muito ciências de dados, tem uma estrutura de médico, fisiologista, preparação física. Então, esse jovem ele tem vários momentos de maturação. Uns maturam mais cedo, outros mais tarde, né? E isso aí, além do acompanhamento do dia a dia dele, se tem um acompanhamento físico, fisiológico, uma estrutura bem grande para chegar, né? Então... Mas com 20 anos já chega pronto no profissional? Eu acho Não seria interessante ter esse... Eu acho que assim, emocionalmente e fisicamente ele tem que estar pronto. Né? Claro, depois ele vai pegar a experiência, né? Sim. Ele vai começar a rodar, ter minutagem, né? Na realidade, a transação dele tem que ser gradual, né? Ele tu tem que ter um projeto, uma política de transição, né? Então, por exemplo, os meninos que subiram agora que bom que subiram, né? Sim. E foram de uma hora para outra, 2 meninos subiram e deram conta do recado. Para mim estão prontos, eles estão prontos, né? Mas tu tem que ter uma política de transição, tu tem que saber trabalhar o menino, tem que saber trabalhar ele psicologicamente, tem que saber trabalhar ele fisicamente, tanto é que ele vai crescendo ali, né? Por isso que eu pergunto que vamos esquecer o nome, Inter B, tu usasse a expressão transição, que é inclusive como o Grêmio usa para nominar esse time. Sim. Tá? Que não quer dizer que o jogador já vai ficar lá direto no profissional, ele pode voltar para esse time, seria uma fase intermediária entre o sub-20 e o profissional, onde ele poderia ser trabalhado. Mas, Rogério, eu entendo o seguinte, que o menino fica ali até os 20 anos, né? Ele já está pronto para fazer transição até com 19, 20, se passar dali, tu pode ver que o Grêmio não aproveita tanto a transição, né? Eu não vejo tanto. O 21, 21 acho que é o limite, né? Hoje em dia até menos, né? Porque 20, 21, se ele não for profissional... Eu, particularmente Felipe, né? Não faço parte do projeto do Inter. Eu acho que se o jogador estiver pronto, se eu sentir que ele estiver pronto com 17 anos, eu acho que ele já pode começar a subir, tá? Não é o que vai acontecer lá, né? Mas ele tem estágios, né? Dá para te acompanhar esse atleta, ver se ele já tem potencial para subir, já tem potencial que o Brax usa performar, né? Ele tem que subir e performar no profissional. O que é performar? É subir para estar pronto para jogar, né? Então isso aí depende de minutagem, depende de circular por lá. Tem vários atletas nossos que treinam no profissional. Hoje treinaram 5 jogadores, né? Que vão lá, voltam, vão de novo, voltam. Então, isso tudo tem um controle, tem ciências de dados envolvido, tem profissionais envolvidos, né? De várias áreas, né? Então, tem uma política para isso, né? E vai se tentar fazer cada vez melhor e com mais tranquilidade. Uma curiosidade, como é que é feito essa relação de estar pronto ou não estar pronto, agora contando com o Julinho nesse trabalho das categorias de base? Tipo, senta, uma sala de reuniões, conversa, traz nomes e o questionamento vem por parte do Julinho. Como é que funciona essa relação do menino estar pronto? Na realidade é um grupo de trabalho, né? O Julinho é o cara que vai nos ajudar muito nessa transição, né? Até pela experiência que tem, pelo olho que ele tem. Ele é um cara que, quantos jogadores ele lançou, trabalhou na base, está feliz no Internacional, está muito feliz. Ele vai ser fundamental nessa transição. Vai passar por ele também, lógico que vai, né? Porque ele está ali, ele está muito na sub-20, encostado com nós lá,
sempre acompanhando, ele leva os meninos, acompanha lá no CT, traz os meninos de volta, passa os relatórios, então ele está muito atento a isso tudo, né? Ele que vai fazer, ele é um dos caras que vai fazer essa transição, ele vai participar desse grupo que vai fazer a transição. E ele é importante, a experiência dele é muito importante para nós. Repórter adora, né? Eu só quero colocar que eu não sou sozinho. Na Sub-20 tem mais o alemão Milano, que é o Luiz Caldas Milano, né? Que é um cara também que conhece bastante futebol, um cara que é mais jovem que eu, é bom, e vai ser uma nova liderança, com certeza, dentro da direção colorada. Não, e vocês têm, né, que é o diretor de toda a base do Internacional, o Felipe de Oliveira, né? Que é um... O Felipe de Oliveira é o nosso chefe, que eu chamo ele de chefe, né? De todo. Ele é o diretor-geral da base. O alto escalão. Ele é o que está junto lá com o João Patrício, né? E que conversa lá com o departamento, com o Brax, João Patrício. Que, aliás, são dois, né, que têm uma vivência de Internacional de longos anos, experiência diretiva, inclusive. O Felipe de Oliveira foi, inclusive, candidato à presidência. Foi presidente. Então, eu não tenho dúvida da competência e da capacidade, tanto do Felipe quanto do João Além Patrício, da capacidade de trabalhar, do conhecimento, o caráter dos dois são pessoas espetaculares, são realmente pessoas maravilhosas. Uma questão assim... Para encerrar, Albano. Não, estava falando sobre base, né? A gente assistiu nos últimos anos o Grêmio revelar vários jogadores e vender também, né? E isso não aconteceu no Internacional, pelo que eu vejo nesse último momento. Aí, e assim como o Grêmio mandou embora alguns craques também, acabou sem aproveitar. E o Inter foi campeão da Copa São Paulo de Júniors. Eu depois daquele resultado eu fiquei pensando, cara, esses guris têm que entrar para jogar, sabe? Que bom que tem uma pessoa que conhece, assim, independente de eu ser gremista, eu sou apreciador do futebol. Que bom que tem uma pessoa que conhece, que assumiu ali, que entendeu, e o Inter começou a colocar esses jovens para jogar e está tendo resultado aí, né? Eu encontrei a base do Inter muito boa, tá? Com profissionais muito bons, uma estrutura maravilhosa, com atletas que vocês vão ver um pouquinho mais à frente jogando no Internacional, performado, né? Então, assim, as críticas que eu ouvia não se confirmaram na prática, né? Então, o trabalho da gestão passada foi muito bom também na categoria de base. Acontece que o Inter não lançou alguns jogadores, mas está aparecendo agora, né, no final do trabalho deles. Felipe Becker, diretor do Sub-20 do Internacional, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, tá? E os amigos aqui só aprendi, né? Então, estamos juntos e uma saudação à tua audiência fantástica. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz porque quero te dizer o seguinte, tu é parecido e me lembra muito o teu pai, o João. Tá? Muito bem. Obrigado, Albano. Eu que Albano agradeço. Gato, venha sempre aí. Grande garoto. Eu olho para ti, eu me lembro da SEG, daquela época. Falando nisso, quem está assistindo nosso programa direto do Uruguai é o nosso colega, o Martim, que quando tem jogos importantes da dupla Grenal, ele sempre vinha a Porto Alegre, assistia, era credenciado pela SEG. Martim Gomes de Freitas. De Freitas. Isso aí. Elias Costa, obrigado mais uma vez. Então, Tia Barbosa, hasta amanhã, né? Tudo com o senhor, tá? Tudo certo. Folga merecida amanhã. Desculpe aqueles que eu não consegui atender aqui, né? Mas foram muitos. Né? Eu fui na ordem daqueles que mandaram recado primeiro para o programa, tá certo? Vem aí o Cadu Oliveira com 2 toques. O Virando o Jogo volta amanhã aqui pela RDC TV, 8h15 da noite. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.